Olá, meus queridos. Então, a aula do componente de cultura, clima e comportamento organizacional hoje tem a temática da socialização organizacional, tá? A gente pode definir a socialização organizacional como a maneira que a organização ela vai receber e vai adaptar os seus novos colaboradores às regras e normas da organização, tá bom? Ela também vai procurar marcar no novo colaborador a maneira dele pensar e agir de acordo com a empresa. Além disso, esses novos colaboradores também, eles devem renunciar a algumas liberdades fora desse ambiente organizacional, né? E buscando desempenhar essas atividades e obedecer o horário de trabalho, as regras e as normas daquilo que faz parte do regulamento interno da organização, tá? O novo colaborador também, nessa relação de socialização, ele também vai influenciar a organização, né, e criar um ambiente de trabalho que lhe proporcione satisfação e alcance os objetivos pessoais. Ou seja, é uma via de mão dupla, tá? Há uma influência, sim, da organização, mas também há uma influência do colaborador, tá? Nesse processo de socialização, não é somente a empresa que influencia, o colaborador também vai influenciar. Então, a organização ela vai adaptar as pessoas às suas conveniências, mas também as pessoas vão ter uma certa personalização em relação à empresa. Elas vão também influenciar, algumas atitudes suas também vão influenciar a forma como a empresa vai acabar levando as suas normas e regras no mercado de trabalho, certo? Bom, dentro desse processo de socialização, nós vamos ter alguns métodos, tá? Esses métodos eu vou apresentar 5 para vocês, que são a forma como a empresa, como a cultura organizacional da empresa, ela é executada nesse processo de socialização. O primeiro método ele é o processo seletivo, tá? Já no processo seletivo, a empresa ela já vai mostrar a sua cultura, as suas normas, as suas regras para esse novo colaborador e ele vai ter esse contato, né? Porque na entrevista já é perguntado para ele, né? Olha, a empresa trabalha há tantos anos, olha dessa forma, o que você pode fazer para contribuir, o que você espera, né? Então, já nesse processo, ele já passa a perceber como é que a empresa funciona e como é o seu processo de administração. Ao passar por esse processo seletivo, nós vamos ter o segundo método, que é o conteúdo do cargo. Nesse método, o colaborador ele já vai receber algumas tarefas de como funciona o cargo que ele vai ocupar, né? E já vai ser solicitado a ele algumas atividades para que ele possa desenvolver o seu cargo gradativamente dentro da empresa, buscando sempre novos desafios dentro da organização. Tá? E aí a gente tem o terceiro método, a partir do momento que ele passa pelo processo seletivo, que ele recebe informações sobre o cargo que ele vai ocupar, né, que são determinadas para ele algumas atividades, ele tem uma pessoa que vai estar orientando ele dentro da organização. Aí a gente tem o método supervisor como tutor. Nesse método vai ter uma pessoa que vai transmitir a esse novo colaborador, né, a descrição clara das suas tarefas que ele deve executar, algumas informações técnicas de como executar essa tarefa, de como negociar com esse novo colaborador as metas, os resultados que ele deve alcançar, né, proporcionar ao novo colaborador a forma como ele deve se retratar, como ele deve se adequar sobre o seu desempenho dentro da empresa. Né? Então, esse supervisor ele vai integrar esse colaborador, ele é a pessoa que inicia ele dentro do ambiente organizacional, ok? E aí a gente vai ter, depois desse método, a gente vai ter o quarto método, que é a equipe de trabalho. Nesse método, né, ele vai estar ali compondo uma equipe, ele vai estar fazendo parte dessa equipe, ele vai estar integrando essa nova equipe, sendo um novo membro, e ele vai estar ali interagindo, fazendo parte, né, com algumas atividades dentro desse processo organizacional da empresa. Dentro dessas atividades que é a equipe de trabalho, que ele faz parte, ele vai desenvolver um programa dentro da empresa, ele vai fazer parte do programa de integração.
que é o quinto método. É um método no qual a empresa ela tem um programa de treinamento, de qualificação, na qual ela vai estar familiarizando, ela vai estar utilizando dentro da empresa uma linguagem para familiarizar ele as suas normas, a sua cultura, né? Buscando sempre desenvolver a ele formas deles motivar, dele buscar sempre crescer e desenvolver maior produtividade dentro da organização, certo? Então aqui a gente pode perceber o seguinte, né? Que na organização, o programa de integração, ele sempre vai buscar fazer com que os seus colaboradores eles reduzam a sua ansiedade em relação à empresa, em relação às pessoas. Ele reduz a rotatividade de funcionários de um cargo para o outro, de uma tarefa para outra, né? Ele vai estar economizando tempo de estar buscando novos funcionários no mercado, porque ele vai estar ali integrando, ele vai estar ali treinando as pessoas dentro, os seus colaboradores dentro da empresa, e ele vai estar desenvolvendo também as expectativas que fazem parte desse colaborador em relação à empresa, em relação ao mercado. Ok? Então, o programa de integração, ele acolhe, ele integra, ele treina e ele investe nos funcionários dentro da empresa. Então, esses são os métodos de socialização para integrar, para adequar, para fazer com que esse novo colaborador, ele desenvolva suas atividades, ele busque o seu melhor desempenho dentro da organização, tá bom? O processo seletivo, o conteúdo do cargo, o supervisor como tutor, o trabalho em equipe e o programa de integração, tá bom? Vocês podem buscar mais informações também no material que eu deixei para vocês, tá? Na apostila. E a gente tem essa atividade aqui de aprendizagem e simulação, tá? Essa atividade aqui, vocês vão criar uma empresa, tá? Vocês vão criar uma empresa e vocês vão utilizar como referência os métodos de socialização organizacional. Então, vocês vão criar uma empresa, dar um nome para uma empresa e vocês vão simular uma situação de processo seletivo, de conteúdo do cargo, de supervisor como tutor e de grupo de trabalho e programa de integração. Tá? Vocês vão apresentar essa atividade na próxima aula e vocês terão 5 minutos para apresentar. É algo bem dinâmico. Vocês vão simular um processo seletivo lá de entrevista para apresentar a empresa a esse novo funcionário. Né? Dentro do processo seletivo, vocês depois vão estar simulando uma situação do conteúdo do cargo para esse novo funcionário. Depois vocês vão estar simulando uma situação de supervisor como tutor, depois de grupo de trabalho em equipe, e depois integrando ele dentro da organização. Tá? Então, é uma forma da gente pegar o que a gente tem de teoria, né, de conteúdo, e desenvolver na prática como isso acontece, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a nossa aula presencial na próxima quinta-feira.